Bom, aula 25, tá? Aqui atrás eu coloquei uma ilustração de uma caldeira, porque nesse vídeo eu vou comentar, né, entre outras coisas, né, sobre geração de energia, tá? Mas antes eu vou comentar sobre outras matérias-primas, tá, para a produção de etanol. Então, aqui, iniciando nesse slide, né? Aí é uma foto que peguei na internet, tal, de uma usina já em operação, tá, de etanol de milho, lá no Mato Grosso, que é lá o estado, né, que é o maior produtor de milho do Brasil, né, e também o maior produtor de etanol de milho. As primeiras usinas foram instaladas lá. As usinas de etanol de milho podem produzir, assim, essas usinas, né, elas podem ser, vamos dizer, né, exclusivas, né, isto é, usando apenas o milho. Elas também podem ser adaptadas, né, a uma usina de etanol de cana já existente, podendo aproveitar, utilizar o milho apenas na entre-safra da cana ou operando as duas em conjunto. Porque basicamente, né, uma usina que manipula a cana, né, tem lá recepção da cana, extração do caldo, seu tratamento, fermentação, destilação e também produção de açúcar na grande maioria delas. No caso de uma usina de etanol de milho, ela pode usar até mesmo a mesma infraestrutura de fermentação e destilação. Por isso que eu comentei que algumas usinas são flex. Elas podem, vou repetir aqui, né? Uma usina totalmente dedicada ao milho, uma usina que produz etanol de milho, aproveitando uma usina já existente, né? O que utiliza cana, ou abrir uma usina cana com milho ao mesmo tempo, né? Com a possibilidade de usar o milho apenas na entre-safra da cana, ou usar o milho o ano inteiro, ou quase o ano inteiro, né? Então, são algumas das alternativas de se utilizar o milho para a produção de etanol. Só que tem algumas particularidades, né, que eu vou comentar aqui. A começar pela composição do milho, do grão, né? Então, lá o milho é colhido lá no campo, né? Se descarta a palha, né? Toda aquela estrutura da planta, né? Com exceção dos grãos, né? Então, a colheitadeira, os caminhões só aproveitam os grãos. O que vocês podem ver aqui, mesmo estando em inglês? 62% do grão do milho é amido, tá? Ao passo que 13% é água, proteínas 8%, fibras 8%, lipídios 7% e inorgânicos, né? Que 2%, que ash significa cinzas. Porque cai naquela história, se queimasse no grão de milho, né, 2% seria matéria-prima inorgânica, né, que são, podemos dizer, os minerais, né, por exemplo, magnésio, fósforo, potássio, talvez alguma coisa de silício, talvez, né? Então, 62% no máximo em massa do milho, ele pode ser aproveitado para a produção de etanol de milho. Aí cai naquela mesma situação do etanol da cana. Será que todo o amido é realmente aproveitado no processo industrial? A produção de etanol de milho, como qualquer indústria química, né, visa utilizar 100% das matérias-primas, os reagentes. Isso é normal, né, para aumentar o máximo rendimento, o faturamento. Mas por limitações diversas, e não vai ser 100%, pode ser que chegue perto. E mesmo que consiga aproveitar 100% do amido, será que todo amido vai ser convertido em etanol e CO2, conforme, né, as fórmulas que eu mostrei uns vídeos atrás? Então, tem lá, será que a taxa de reação do amido vai ser 100%? Será que a seletividade do etanol e do CO2 vai ser 100%? Certamente que não. Então, vamos lá. O milho talvez nem seja um doce, acho que é quase certeza que é. Tá, vou colocar um dos cereais mais cultivado, porque tem o arroz, né? Eu confesso que eu não sei qual que produz mais, o arroz ou o milho, mas tem a soja também. E aí tem as composições que eu comentei, né? Quando eu falei açúcares, né? É o amido, principalmente, né? O polissacarídeo. Tá bom? Então é bom conhecer as características da planta do Zea maíz, né, que é o nome científico do milho, para se conhecer a planta industrial, né? Conhece a planta vegetal para conhecer a planta industrial, tá? Essa aqui está em inglês, tá? Mas aqui ele está mostrando, né, que pode haver uma produção em conjunto, né? Aqui, por exemplo,
sugarcane shredder, né, que é a extração do caldo, né? Aí extrai o bagaço e ele é consumido aí nas caldeiras. E aqui sugar beet é beterraba branca, né, que é utilizado lá na Europa, que é considerado oficialmente como uma matéria-prima açucarada, tá? Que é a principal matéria-prima, né, do açúcar produzido em território europeu é a beterraba, tá? Em território europeu, né? Até onde eu sei, cana na Europa só se for, sei lá, arquipélago de Açores, talvez Madeira, Ilhas Canárias, né? Que é uma parte aí da Europa que é de clima mais quente. Agora, no continente, até onde eu sei, talvez nenhum país, provavelmente, tá? Talvez Grécia, mas acho que Grécia não. Mas vamos lá, que a primeira parte aqui é a produção das matérias do etanol oriundo de matéria-prima açucarada, como vocês viram aí muitos vídeos aí, né? E aqui podemos pensar tanto na produção de... Aqui, na verdade, é o seguinte, estou vendo aqui, né, na Sugar Factory, que é a fábrica de açúcar, só que aqui ele não está considerando a possibilidade de extrair o caldo e ir direto para a fermentação. Aqui só está considerando como matéria-prima para a fermentação o uso do mel pobre, tá? Tudo bem. Isto é, dá-se prioridade à produção de açúcar e a matéria-prima residual, que é o mel pobre, o mel final, que é usado na produção do etanol. Tá bom. Aí, a parte de baixo, o que você pode ver? Que aí tem o processamento do milho, né? Então, os grãos chegam lá na fábrica, e aí é a mesma coisa, quer dizer, uma parte, né, parcialmente igual aí a usina de cana, né? O caminhão chega cheio, sai vazio, e pesa, vai na balança na entrada e na saída, né? A partir daí, pela diferença, você dá para saber quanto de milho foi descarregado. E aí tem uns processos, né? Aqui eu vou procurar ser bem mais rápido do que do caso da cana, mas tem alguns processos, né? Que visa primeiro, né? A extração do óleo, mais ou menos 10% de massa. É 10% que está aqui? Aqui está falando até 7%, mas já vi outras literaturas 10%. Vamos colocar aí 10%, 7 a 10% do milho é óleo de milho, que pode ser usado na alimentação, indústria de biodiesel, enfim. E aqui, o que aparece aqui? Milling, né? Que é trituração, esmagamento, né? Com a inserção de água, né? Formando como se fosse um angu. E depois a aplicação da amilase, que é uma enzima, que também tem na saliva, né? A amilase salivar. Só que aí, no caso, a amilase, né? Inserida neste angu, para ocorrer aí a quebra das moléculas de amido, né, o polissacarídeo, em monossacarídeo, no caso glicose. Então, o milho triturado com água. Por que água? Né? Porque a desintegração, né, do amido é por meio de hidrólise. É que nem a sacarose, né, que eu mostrei aí uns vídeos atrás. Então, para permitir aí, né, a sacarificação, né, então usa-se água e a amilase para converter o amido em glicose. Aí estão vendo aqui enzima, né? E aí depois da sacarificação, né, produção de glicose, aí coloca aí yeast culture, cultura de levedura, né? Aí ocorre a fermentação, estão vendo aqui, né? O desenho que representa, né, as pás, né, agitando, e aí tem a produção de CO2, que é o mesmo CO2 da fermentação dos caldos açucarados, e aqui na base sai o equivalente ao vinho, né? Que vai para as torres de destilação e retificação. Aí o resto é tudo igual, né? Talvez precise fazer algumas modificações, né? Porque a matéria-prima é outra, né? Então as impurezas muitas vezes são outras, às vezes usam substâncias, né? Produtos químicos, né? Visando aí mesma coisa que da cana, né? Matar micro-organismos ou micro-organismos que possam ser inibidores de fermentação, então aqui é bem provável que tenha inibidores de fermentação também, ou até mesmo colocar alguns nutrientes, né, para alimentar a levedura, para acelerar a fermentação. E, como falei anteriormente, né, uma vantagem da cana, o caldo da cana é fermentado em 8 horas mais ou menos, agora o caldo do milho, podemos dizer aí, né, o mosto do milho, né, demora mais, umas 20 horas, pelo menos. Tá bom?
Só que a vantagem é que para produzir uma determinada quantidade de açúcar precisa de menos matéria-prima, tá? Por quê? Porque em torno de 62% do grão do milho é amido, ao passo que no caso da cana, 15%, 14, 15% mais ou menos, né, dependendo da safra, das condições da safra, né, 14, 15% da cana é sacarose. E aí, o resto é tudo igual, né? Na destilação, que é o processo térmico, né, onde ocorre a separação das frações, aí você separa um produto, né, rico em uma mistura azeotrópica água-etanol, que é o flegma. E o que sai é como se fosse a vinhaça, tá? Só que é um componente, é um material que é menos aquoso que a vinhaça, tá? Primeiro porque você coloca água tal para gerar hidrólise, né, que é a sacarificação. Sacarificação é um processo de hidrólise, só que é menos água do que a água já contida no caldo da cana. Então, na destilação aqui na base, ele sai um produto sólido, né, que é chamado DDGS, que é uma sigla em inglês de Dry Distillable Grain Solubles, né, que é em inglês, né? Em português, grãos solúveis secos destilados. É destilado, né, porque passa por destilação. E aqui, dried, né, que é seco, por quê? Porque depois da destilação, ele passa por processo aqui, o dewatering, que é desidratação, e aí depois passa para o processo de evaporação. É para desidratar mesmo, né? E aí aproveita, né, essa água residual para o outro processo, podendo aí aproveitar esse calor, por exemplo, né, para aquecer o vinho, né? Só que aqui está bem mais simplificado, né? Imagino que também tem as cubas, né, para separar a levedura do vinho, né, para produzir tal do vinho delevedurado. Então aqui está bem mais simplificado. Aí o que acontece? E além do fato de não ter aí vários trocadores de calor aqui, né? Então, por exemplo, o subproduto da destilação passa por esse dewatering, que é a extração de água. Aqui tem um desenho que remete a uma rosca sem fim, talvez. E aí, né? Passa aqui por um processo, né, para extrair, né, a água, né, para secar. E aqui no final, DDGS Loading, né, que é carregamento do DDGS. Em português, no Brasil mesmo, convencionou usar essa sigla, DDGS ou DDG. E aqui no processo de evaporação, né, porque assim, nesse processo, né, que eu estou apontando aqui, né, para extrair água, ele retira o sólido, né, o DDGS, e aí o subproduto, né, ele veio para cá e aí consegue até extrair tal do syrup. Syrup é caldo açucarado, né? Então, basicamente é isso. Tá? Então, o que para cana é a vinhaça, né? Para na do milho, o equivalente à vinhaça é o DDGS, que é usado aonde? Alimentação animal. O que é o DDGS, afinal? É o grão de milho sem o amido. Então, esse DDGS tem o intuito de preservar as proteínas, as fibras, é uma matéria-prima rica em proteínas, que é usado para alimentação animal. Então, por exemplo, a cada 1.000 quilos, 1 tonelada de milho, vamos supor, vai produzir aí, talvez, batendo o olho aqui, entre 15% e 20%, vamos colocar entre 150 e 200 quilos de DDGS seco, né? Porque se fosse úmido, teria muito mais. Então, basicamente, entra grão de milho, sai DDGS e sai o etanol. Aí depois a destilação, tem a retificação, e aí depois tem a desidratação, aqui molécula CIV e a peneira molecular, até produzir o etanol anidro, tá? Porque se não passar pela peneira molecular, vira etanol hidratado, tá bom? Só que aqui não aparece, nesse diagrama, o etanol hidratado, tá? Porque aqui tem inglês, né? Então provavelmente foi alguém dos Estados Unidos deve ter feito esse diagrama, tá bom? Enfim, então é uma planta industrial onde há uma possibilidade de unir uma matéria-prima açucarada, aqui tem 2 exemplos de matérias-primas açucaradas, e matéria-prima milácea. Então, basicamente é isso, tá?
boa parte do processo do milho é igual da cana, só que tem aí a sacarificação e aproveitamento do DDGS, que nada mais é do que o grão de milho sem o óleo, né, o lipídio, e sem o amido. Com certeza pode ter traços, pequenos traços aí de amido que não foram aproveitados no processo, e no meio do caminho, né, pode até ter aí uma recuperação, né, residual de etanol, enfim, é como eu disse, esse processo aqui é bem simplificado, pode ser que passe por algum processo de aquecimento, né, exatamente para secá-lo, e nesse processo de secagem, né, quando eu falo em secagem, né, temperaturas aí acima de 100 graus, 120 graus, aí no meio do caminho, aí antes de alcançar 100, pode ser que produza aí traços de um vapor residual aí de álcoois, né, como o etanol, e graças à fermentação pode também ter a produção aí aqueles mesmos produtos, né, que pode ser que são gerados na prática, que é metanol, álcoois mais pesados como isoamílico, isopropílico, ácidos orgânicos como ácido butírico, ácido acético e ácido lático, né? Por quê? Porque a levedura, né? Ela, além de desencadear, né? Claro que ela é trabalhada para desencadear apenas fermentação alcoólica, né? Mas por algum momento, por algum motivo, pode ocorrer também uma fermentação lática e também, né? Acética e também butírica, tá? Aí outra coisa também que é muito importante falar, né, que há iniciativas, há pesquisas visando o uso do sorgo sacarino, porque existem vários sorgos, tem sorgo amiláceo, enfim, né, sorgo granífero, mas vamos falar do sorgo sacarino, que é uma planta mais fina, né, com uma estrutura bem parecida com a da cana, só que mais fina e um ciclo mais curto. Então, ciclo de 4 meses apenas. E o ciclo do sorgo, né, ele permite uma produtividade maior do que a cana se levar em consideração o período de tempo. Então, por exemplo, se for levar em consideração, né, comparar o ciclo inteiro do sorgo sacarino com os 4 primeiros meses da cana, certamente uma produção maior de açúcares do sorgo sacarino. Então, o sorgo é uma planta de curta duração e a cana de duração mais longa. Isto é, o sorgo pode ser aproveitado na entre safra da cana, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, a safra do sorgo, por exemplo, de janeiro a maio, ocasionalmente junho, julho e agosto. E a da cana, representada aqui, abril a dezembro, dando exemplo aqui, né? Safra da cana, 9 meses, safra do sorgo, 5 meses, por exemplo. Então, por exemplo, podemos pegar os meses de janeiro, fevereiro e março para utilizar o sorgo, né? Aí a mesma coisa, né? A extração do caldo, moendo, difusão, tratamento do caldo, fermentação, destilação, né? E também porque a colheita do sorgo, né, é originalmente mecanizado. Só que boa parte do sorgo atualmente, né, plantado é usado na alimentação animal, né? Então não é uma colheitadeira como a gente vê da cana, né? Já é uma colheitadeira e tritura, tá? Mas nada impede de fazer a mesma coisa, né, que da cana, colher no campo, levar na usina e o resto vocês sabem, tá bom? E aqui, tudo bem que são dados antigos, né, mas é só para fins de comparação, né? Então, por exemplo, aqui, comparando uma cana de baixo rendimento, 50 toneladas por hectare, e cana de 80. E aí, por exemplo, a produção agrícola, o custo, né, reais por litro, é lógico, né, que de um canavial com uma produtividade maior, o custo, né, do etanol produzido é mais baixo. E, enfim. E aí, comparando ao sorgo aqui, a impressão que dá, né, que o custo do sorgo é um pouquinho mais alto que o da cana de alta produtividade, só que ele é mais baixo que o da cana de baixa. E logo em seguida a batata doce e mais caro a mandioca. Tá bom? Vamos lá para o outro. Aqui de uma outra fonte, né? Acho que de um jornal, não sei. E aí ele faz as comparações, né? Água utilizada, né? Para ir para o processo industrial, né? Tanto para o processo industrial quanto para a produção agrícola, né? Irrigação. Então precisa de mais água para a cana do que para o sorgo. Litros de água por quilo de biomassa seca, tá?
Produção de etanol, aí a cana é maior que o sorgo, mas também porque o ciclo é muito mais curto. Produção de biomassa, só que aí, essa biomassa, né, ela é uma parte água, uma parte açúcares e a parte bagaço, né, que é usado para queimar lá na caldeira. E aí tem que verificar, porque como a biomassa do sorgo é um pouco diferente, não tão diferente, mas um pouco diferente do bagaço da cana, então a caldeira pode sentir a diferença. Então sempre é bom assim, né, queimar um pouco, né, um pouquinho de sorgo, o restante bagagem de cana, para que a caldeira não sinta tanta diferença. E tomar cuidado, né, com açúcar excedente que pode ficar no bagaço do sorgo, tudo isso que eu falei anteriormente sobre a cana. Só que aqui ele mostra que o custo por hectare, né, no setor agrícola da cana é maior que o sorgo. Então, por isso que estão estudando aí tanto o sorgo sacarino como alternativa, não substituto, alternativa à cana. E aqui na Europa usa-se a beterraba branca, né? Só que a grosso em geral para produção de açúcar, mas nada impede, né, de instalar lá as plantas aí de fermentação, destilação, né? Só que como o custo da terra lá, né, o custo da terra da Europa lá é bem maior que do Brasil, a densidade demográfica é maior, então é uma preocupação, né, natural em produzir alimentos em detrimento aos biocombustíveis, tá bom? Potencialidade de algumas matérias-primas açucaráceas, amiláceas e carboidratos, etanol, e aqui só umas comparações, né, entre os mais famosos aí, batata doce, beterraba, cana, inhame, mandioca, milho, sorgo, entre outros, né? A produtividade agrícola é disparado maior da cana, né? E no final, né, que a meu ver que é mais interessante, né? Potencialidade de etanol, vocês estão vendo aqui que a cana tem um potencial maior do que as outras culturas agrícolas, né, em produção por hectare, tá bom? Aí tem uma coisa, né? Voltando aqui à produção de etanol do milho, o que vocês podem ver, né? Quem que vai fornecer a energia para o processo industrial do etanol do milho? Porque no caso do uso da cana, o combustível é bagaço e um pouquinho de palha. Até pode queimar um pouco de eucalipto. Mas no caso da usina de milho, no Brasil, as usinas brasileiras estão preocupadas em quê? Em plantar eucalipto primeiro, né? Porque o ciclo do eucalipto, 5 a 6 anos, é maior que o tempo de concepção, né, de uma indústria do etanol do milho. Então, planta o eucalipto primeiro para depois projetar e construir a fábrica. Tá? Uma fábrica, vamos supor, dura 2 anos a construção, vamos supor, e o projeto tal, mais 2 anos, então, colocar no máximo 4 anos. Só que, então, planta-se no ano 0, eucalipto, ano 2 começa os projetos, para chegar lá no ano 5, ano 6, começar a produção industrial, receber os primeiros estoques de milho, e olha só aqui no canto do lado esquerdo, os primeiros estoques de eucalipto. Eucalipto para quê? Para queimar nas caldeiras, porque toda usina de milho também precisa de caldeira. Porque toda usina, como que usa milho, como que usa cana, tem cogeração. O que é cogeração? Geração combinada de eletricidade e vapor para os processos, para aqueles processos industriais que necessitam de calor. Destilação, produção de açúcar, tratamento do caldo, etc. Tá? Vapor de alta e média pressão, etc. Então, no Brasil, né, as usinas estão sendo construídas, se pensam também, até mesmo antes, na fonte de energia. No caso, no Brasil, se pensou em usar o eucalipto, dando um caráter renovável. Por que eu falo caráter renovável? Porque nos Estados Unidos, né, por aquilo que pareça, eles utilizam gás natural, carvão mineral, derivado de petróleo para queimar, para gerar calor e eletricidade para alimentar o processo industrial, o que é, na minha opinião, contrassenso. Tem até uma charge aí que vou mostrar depois para vocês, né, que enfatiza isso, né? A necessidade de consumir combustíveis não renováveis para produzir um combustível renovável. Por isso que que a nota, né, digamos, a nota de pegada ecológica, né, do etanol do milho é tão baixa. Tá? Ao contrário, por exemplo, né, do etanol brasileiro, que é muito mais ambientalmente aceito do que o etanol do milho dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, porque no Brasil, como falei, o intuito é utilizar o eucalipto, tá? Que é uma espécie florestal já consolidada no mercado brasileiro,
muitas pessoas já sabem manejar o eucalipto, tem uma produtividade muito maior que o do Pinus, por exemplo, um ciclo mais curto, entre outras vantagens. E esse aqui, exemplo, né, de evaporador para concentração da vinhaça de milho, com uma estrutura muito similar da vinhaça da cana. Tá? A mesma coisa. Entra a vinhaça de milho no primeiro tubo aqui, né, em série, vai em série, né, o primeiro vai para o segundo vai para o terceiro, assim por diante, e aí ele entra numa região aí de vácuo, e a partir da queda da pressão, ocorre aí a diminuição do ponto de ebulição da água, tá? Porque o intuito também é extrair a água para ser usada no processo e no final sobrar um DDGS ainda úmido, depois passa para um secador, aí desidrata e fica o DDGS usado na alimentação animal, que é rico em proteínas. Tá? Então, vamos supor, o ponto de ebulição da água nessa primeira coluna, sei lá, 85 graus. Aí vai baixando a pressão, diminui para 80, 70, 60, extraindo um pouco de água de cada, um pouco de água de cada. E a grande vantagem, de novo, de trabalhar no vácuo é diminuir o ponto de ebulição. Mas por que não fazer uma grande torre só? Porque é muito difícil, né, desenvolver todo o processo em uma torre só. Então, sempre é bom fazer escalonado. Tá? Bom, vamos lá. Agora, tá. Aqui, né, um diagrama que eu peguei da Dedini, né, que também mostra, da mesma forma que foi mostrado aqui, até poderia, né, ter colocado essa apresentação antes, mas tudo bem, que ele mostra o quê? A produção de etanol de cana junto com o etanol de milho. Então, produz o caldo da cana e o bagaço, ele vai para a caldeira, cogeração, beleza. E, para a produção do etanol do milho, usa a energia, né, o vapor, a energia elétrica, devido à queima do bagaço da cana. Aí, né, diminui a necessidade de eucalipto para o processo. Mas vocês estão vendo aqui que os dois trabalham junto, né? Só que até a partir da fermentação, você está vendo aqui na dorna de fermentação, né? A partir da dorna recebe tanto o mosto do milho quanto o mosto da cana. E aí a fermentação e a destilação andam juntos. E aí tem que se tomar cuidado, né, que da mesma forma que pode haver alterações no desempenho da fermentação, se colocar o mel final e ou o caldo tratado da cana, também pode ter alterações se colocar aí o caldo da cana tratado e ou o mosto oriundo do processamento do grão do milho. Tá? E, como falei, né, aqui, ó, cozimento e liquefação, hidrólise, sacarificação, né, conversão do amido em glicose. E nesse diagrama é interessante que o milho não passa pelo tratamento do caldo. É um processo nesse ponto mais simples do que o caldo da cana. Tá? Porque pressupõe-se também, né, devido às características da colheita, o grão do milho chega muito mais limpo do que a cana. Tá? E aí o detalhe, o milho, geralmente, ele é colhido desidratado e vai para os silos. E a grande vantagem de trabalhar com milho em relação à cana é que o milho tem uma durabilidade maior. Ao passo que a cana, você colhe e automaticamente tem que extrair o caldo, senão estraga. Não tem como preservar. Tá bom? Bom, o que mais que eu tenho que mostrar para vocês? Acho que... Opa! Sobre milho, basicamente é isso. Agora vamos falar de energia elétrica. Primeiro, todas as usinas sucroenergéticas brasileiras têm caldeiras aquatubulares, porque precisa gerar eletricidade, né, a caldeira associada a uma turbina a vapor, e também gera vapor, de alta, média e baixa pressão, dependendo da necessidade, né? E todas as caldeiras aqui têm um economizador, um evaporador e um superaquecedor. Economizador está logo aqui, ele aproveita o calor residual antes de ir para o pré-aquecedor de ar e bem antes da chaminé. A chaminé libera lá os gases da combustão, uma temperatura aí no máximo 180 a 200 graus Celsius, aquelas torres altas, eventualmente pintadas de vermelho para chamar atenção, né? Ser uma estrutura alta, né? O pré-aquecedor serve para aquecer o ar para alimentar a caldeira, né? Porque a caldeira é uma máquina térmica, a combustão precisa de ar.
E tudo isso, né, para aumentar a eficiência energética. Então, assim, o ar, ele é pré-aquecido e é conduzido à caldeira. E o gás residual que sai do pré-aquecedor vai para a chaminé. E antes de passar para o pré-aquecedor, ele passa pelo economizador, que é o primeiro processo da caldeira, que é feixe de tubos, né, onde a água passa por dentro, com transferência de calor sensível, né, porque a água entra líquida e sai líquida, perto do ponto de saturação. Só que, como está a pressões acima da atmosférica, então certamente o ponto de ebulição é muito maior que 100 graus Celsius. Tá bom? O economizador está aqui. É que não aparece feixe de tubos, mas é economizador. E aí tem essa estrutura aqui que vocês estão vendo, que é o evaporador, tá? Calor latente. Então, a água, né, ela entra por um tubulão aqui embaixo, e aí ela, à medida que vai, né, aplicando água, né, a água vai subindo por esse feixe de tubos verticais, e uma fração do vapor é gerado, e esse vapor é coletado no tubulão aqui em cima. Então, por isso que fica dessa forma, né? O líquido fica com nível aqui, né? E supondo não, e certamente o vapor ele fica acima desse nível. Por que que é um tubulão, né? É porque assim, é um feixe de tubos, né, na vertical, e um tubulão embaixo, um tubulão embaixo, onde fica água, e um tubulão em cima, onde é coletado o vapor. Porque o vapor ele tende a subir para ser mais leve que o líquido. Tá? Qualquer vapor é menos denso que o líquido, até onde eu sei. E aí o vapor, e depois vai passar para o superaquecedor, que é o conjunto de tubos que está mais próximo à fornalha. Isto é o ponto mais quente da caldeira, aí atingindo aí facilmente 900 graus Celsius. Então, no superaquecedor, ele é convertido vapor saturado em vapor superaquecido. Bom? E aqui a fornalha, a distribuidora, a grelha, onde são coletadas as cinzas, e aqui embaixo vai passar aqui não, aqui, né? Vai ficar aqui embaixo também na seta indo para baixo, porque as cinzas, né, passam por uma esteira e vem aqui para baixo e cai num tambor, uma caçamba, um caminhão, né? E em média 2% do bagaço vira cinzas, né? A cada 1.000 quilos, 1 tonelada, 20 quilos vira cinza e depois vai para o campo, para adubar. Esse é um desenho, a meu ver, até um pouco mais didático, está extraído de uma empresa, né? Que faz projetos de caldeiras, essa aqui, HPB. Aqui, aquecedor de ar tubular, que aproveita o... É porque é o seguinte, né? Aqui a fornalha, né? Tá do lado até invertido desse aqui. É que a vantagem desse aqui tem as setas, né? Enfim. Eu achei conveniente colocar duas figuras de caldeiras, né? Porque alguns de vocês vai achar que esse aqui está melhor, está mais didático, alguém vai achar que esse aqui vai o gosto do freguês. Então, olha só, alimentador de bagaço e, às vezes, eventualmente palha, alimenta por aqui, cai aqui na fornalha, e aí o calor primeiro passa para o superaquecedor, depois evaporador, que é esse aqui, tá? Alto bom de vapor aqui, vermelho vapor, passa para o superaquecedor. E o azul, líquido, né? Tubulão de água embaixo, tubulão de vapor em cima, aqui essas dois traços grossos aí na vertical, é o conjunto de feixes de tubos em paralelo, né? Esse aqui é o evaporador. E aqui é o economizador, tá bom? Então, calor sai da fornalha, superaquecedor, evaporador, economizador, aquecedor de ar e vai para a chaminé. Só que, eventualmente, né, tem alguns processos paralelos aí, como os ciclones, né, que é uma estrutura mecânica, né, com ventiladores, formato cônico, e que permite, né, a precipitação da maior parte do material particulado. Principalmente aquele que é PM10, né, acima de 10, quer dizer, até 10 pp, 10 micrômetros. Tá? PM10, né, que é um material particulado mais grosseiro. Eu estou falando isso porque tem o PM2,5, que é um material particulado mais fino, que esse aí é mais difícil de ser capturado pelo ciclone. Só que é uma parte do material particulado é pego pelo ciclone. Aí, dependendo, né, da necessidade, coloca lá filtro de mangas, scrubber, que é um chuveirinho ultra fino, né, com partículas ultra finas, exatamente para lavar, né, o ar, esse ar, né, o gás, na verdade, né,
oriundo da queima da biomassa, né? Aí tem precipitador eletrostático, mas acho que esse não vai ao caso. Então, tem várias tecnologias, né, ambientais associadas a grandes caldeiras que permitem a limpeza do gás, né, extraído matéria particulada. Ciclone, filtro de mangas, que é como se fossem grandes panos entremeados aí, né, com porosos, né, com uma porosidade graduada, né, para evitar ao máximo a passagem do material particulado. E em casos mais extremos, né, dependendo do quanto de material particulado que fornece, scrubbers, né, que são chuveirinhos, e precipitador eletrostático. Mas numa usina como essa, tá bem provável que, bom, ciclone toda usina tem. Filtro de mangas, não tenho certeza se toda usina tem, tá? Mas, enfim, então vocês estão vendo aqui aquecedor de ar tubular, então ele é aquecido usando o calor que vem após o economizador aí, gases entre 200 e 300 graus Celsius, aquece e é injetado ar por baixo. E aí tem o ar secundário que insere o ar num ponto mais quase que intermediário na fornalha. E aí tem várias tecnologias de caldeiras, né? Caldeira de leito fixo, caldeira de leito fluidizado borbulhante e assim por diante, né? Só que nem todas essas tecnologias são usadas para a queima desta biomassa, tá bom? E eu vou dizer também, né, as caldeiras, elas não possuem potências tão altas quanto as grandes usinas termoelétricas que queimam carvão mineral na China, Rússia, Estados Unidos, Canadá, alguns países da Europa. Por quê? Porque, primeiro, o poder calorífico do melhor dos carvões, dos melhores carvões, que é antracito, que é o melhor, seguido da lignito, linito, antracito, lignito ou lignita, eles possuem poder calorífico maior que o bagaço. É que tem uma coisa também, né? Em geral, né? Os combustíveis não renováveis, eles têm poder calorífico maior e têm menos umidade do que os combustíveis renováveis. Então, as biomassas têm poder calorífico menor e mais umidade do que os combustíveis fósseis. E isso possibilita, né, a introdução de caldeiras mais potentes para a queima do carvão mineral. Devido aí à maior concentração, né, uma disponibilidade maior de energia, né, de conteúdo energético. Não estou nem falando de quantidade de matéria-prima, estou falando de disponibilidade de energia. Porque o carvão mineral, por exemplo, o lignito, né, e antracito são mais concentrados, né? Aí tem outros carvões aí não tão bons, né, que é a hulha e a turfa, né? A turfa já nem é usada para geração de energia elétrica, mas é usada para aquecimento de ambientes internos, pequenos processos industriais aí, produção de uísque, Escócia, né? Enfim, tá aí, se não me engano, a hulha é mais usada para mareas de fumaça, antigas locomotivas. Então, por isso, por exemplo, que as usinas termoelétricas a carvão falam em centenas de megawatts de potência instalado, às vezes chegando até a superar 1 gigawatt de potência, ao passo que as caldeiras das caldeiras de usinas sucroenergéticas têm potência em torno de, vamos supor aí, até 60, acho que chegando a 80 megawatts, devido a uma disponibilidade menor de energia concentrada, tá? E outra coisa, né, as grandes termoelétricas do mundo, elas têm infraestrutura ferroviária, tem toda uma infraestrutura logística que permite isso a custos baixos. Agora, no caso do bagado da cana, não, porque tem uma limitação financeira, né, de distância, né, então não é recomendado transportar cana a mais de 100 quilômetros de distância, tá? Você transporta, o custo, né, para transportar a cana é maior do que para transportar carvão, né, se considerar as grandes infraestruturas que não tem no Brasil, até onde eu sei, né? Então, por isso que as caldeiras das usinas têm potência menor, mas em compensação, no Brasil, né, tem quase 400 usinas, já teve uma época de 450, 460 usinas, logo, no mínimo, mais de 400 caldeiras, né? Por que eu falo no mínimo? Que tem plantas industriais que têm 2 caldeiras. Em geral, 2 caldeiras de mesma potência. Aí, outro exemplo. Aqui do lado direito, ó, a chama, a fornalha,
E aí tem uns feixes de tubos aqui do lado direito, né? Bem em cima da fornalha, superaquecedores. Num ponto intermediário, estão vendo aqui aqui o tubulão de vapor aqui em cima? Então, aqui é um evaporador, tá? E aqui, digamos, mais aqui para baixo, um economizador. Para baixo não, desculpa, mais à esquerda, né? Esquerda para baixo, vai, economizador. Então, o calor sai do superaquecedor, evaporador, passa pelo economizador, dá a volta, e aí chega aqui, aquecedor de ar, tá? Aí o ar cruzado, né? Em sentido cruzado, ele vem para cá, ele desce e alimenta a caldeira por baixo. Beleza? Então, o ar entra, vai, no mínimo 200 graus Celsius, tá? E os gases residuais, eles aquecem esse ar a no mínimo 300. Então, entra uma fonte quente de entrada no mínimo 300 graus, sai uma fonte fria de saída é uns 200, talvez 250 graus. E aí sai os gases residuais alimentam o aquecedor de ar e vem para cá, né? Um zigue-zague, como vocês estão vendo. E passa por uma estrutura aqui que é similar, né? Similar não, é um ciclone, como falei para vocês, né? Que é uma estrutura mais simples de extração de particulado. E aí coleta-se o particulado, podendo descer numa caçamba, enfim. Mas, claro, primeiro faz essa análise, né, junto à fornecedora da caldeira e pergunta quais tecnologias que precisa. Será que um ciclone basta? Será que outras estruturas auxiliares também são necessárias? Enfim. E aí, no final, como os gases residuais são mais leves que o ar, então ele tende a subir. Vocês estão vendo aqui. Então faz todo o zigue-zague aqui, ó. Opa, vai, volta, até ir até a chaminé. Tá bom? A eficiência das melhores caldeiras mais modernas, né, que queimam os resíduos, né, sólidos do setor sucroenergético, pode falar em eficiência de 92%, mais ou menos. Aí uma outra ilustração também de um fornecedor de caldeiras para usinas, né? Esse tipo de usina. É como se fosse essa mesma estrutura, mas visto de costas, né? Dados gerais, de um exemplo de uma usina, até coloquei aqui os dados, né? Dados assim não muito novos, é 2006. Então, por exemplo, numa usina como essa aí, que eu nem sei que estado que é, mas deve ser estado de São Paulo, sei lá, hora efetiva de moagem, 3.600 horas. Quantas horas tem no ano? 8.000 e pouco. Então, menos de 50% aí de taxa de disponibilidade, né? Por que que eu falo isso? Porque, embora tenha mais tempo de safra que ter safra, tem as paradas para manutenção. Por isso que daí, 3.600 horas, que é menos da metade de toda a carga horária de um ano. Moagem horária da cana, 880 toneladas por hora. Então, dá para, multiplicando 3.600 por 880, vai dar aí a capacidade, né? Que batendo o olho chuto aí, né? 3 milhões de toneladas de cana por ano. Tá bom, né? Teor de fibra da cana, 13%, bagaço, 46%. Esses dados essenciais aí para ter um breve conhecimento aí do como a caldeira vai se comportar. Relação bagaço-vapor é a relação em massa, né? Porque as caldeiras mais modernas, elas utilizam aí possui uma relação de 0,5 a cada tonelada de cana, utiliza 500 kg de vapor. As mais antigas utilizam algo como elas por elas, né? 1 tonelada de bagaço, 1 tonelada de vapor. Claro que quanto menos vapor trabalhado, melhor, porque tem menos gasto para tratamento, manipulação, né? Arrefecimento, enfim. Consumo de bagaço aí tem C1, C2, C3 aí, né? Daí entender que são 6 caldeiras, tá? Então tá aí. Aí vai somando aqui, né? 36, 27 e tal, e dá um consumo total de bagaço quase 214 toneladas por hora, em comparação às 880 toneladas por hora da cana, tá bom? É que assim, teor de fibra da cana, né? Ele considera açúcares e água, né? E teor de fibra de bagaço é aquele bagaço
que recém-extraído no tratamento do caldo, que ainda está bem úmido, né, com no mínimo 50% de água. Tá? Consumo total de bagaço, 213, produção de bagaço, 241, aí a grande questão, bagaço excedente, vai para onde? Vai para queimar nas outras indústrias, podendo até vender para uma outra usina de açúcar etanol, ou que é um mercado aí que é emergente, mas nunca mais ouvi falar da possibilidade de converter bagaço em pellets, tá? Visando a exportação. Porque aquilo que eu falei aí uns vídeos anteriores, né? Produção de pellets geralmente usa mais matéria-prima nobre, embora o bagaço seja residual. Quando eu falo matéria-prima nobre, é plantar eucalipto, pinos, para produzir pellets. Se não me engano, no Rio Grande do Sul tem uma planta de pelletização para exportação, não tenho certeza. Usando, aí já não sei se usa pinos ou eucalipto. Mas em outros países, por exemplo, a Rússia é um grande exportador de pellets, ao passo que países como a Áustria é um grande consumidor. Tá? Um exemplo de uma caldeira, tá? Esse aqui de grelha rotativa, tá? A grelha é o local onde há a separação, onde há a coleta das cinzas. Então, por exemplo, vazão máxima de vapor, 250 toneladas de vapor por hora. Pressão sem barca é uma das maiores que tem do setor sucroenergético. Claro que as caldeiras ultra supercríticas, que são as mais potentes de carvão, ela possui aí pressão de vapor bem maior e temperatura final de vapor bem maior também. Mas no caso do setor sucroenergético, é quase certeza que esses valores aqui são os maiores que tem. De uma caldeira aí, de uma usina que foi inaugurado aí em 2008, 2009, por aí. Combustível principal, bagaço de cana, umidade média de 52%, levando em consideração a possibilidade de pegar o bagaço da extração do caldo e levar direto para a caldeira. Só que é muito mais comum pegar esse bagaço e levar para secar. Tá? Porque é aquela história, né? Eventualmente, na quantidade de bagaço que sai da extração do caldo é muito maior do que o bagaço consumido pela caldeira. Então, por exemplo, produz aí, vamos supor, 100 toneladas, sei lá, vamos inventar um número aí, vai. Vamos supor aí, 5 toneladas de bagaço por minuto. Só que na caldeira consome menos, né? Sei lá, 3 toneladas por minuto. Só que a compensação, né? A carga horária, o número de horas da extração do caldo é bem menor do que da caldeira. Que aqui, por exemplo, né? Horas efetivas de moagem, 3.600 horas. Quantas horas efetivas de queima do trabalho da caldeira que não está aqui? Deve ser aí, sei lá, 5.000, 6.000 horas. Tá bom? Numa usina moderna. Eficiência térmica da caldeira, até falei uma hora lá que um valor muito bom é 92%, aqui dessa caldeira 88%. Emissões garantidas, CO, menos de 200 miligramas por nomômetro cúbico de gases particulados. Mesma coisa, né? Coincidência, menos de 200 miligramas e NOx, menos de 300. NOx, ele é produzido devido à combustão a altas temperaturas. É o que chama de NOx térmico. Porque o NOx gerado em algum processo de combustão abaixo de 400 graus Celsius é que, assim, o motor, por exemplo, até mesmo uma caldeira, uma fornalha, sei lá, que gera, cuja operação, né, cuja queima, né, temperatura da chama é inferior a 400 graus Celsius, a quantidade de NOx gerada é pequena, é o nitrogênio. A quantidade desse nitrogênio está condicionada à quantidade de nitrogênio na matéria-prima. Então, digamos que é o NOx convencional. À medida que aumenta a temperatura da chama, a temperatura da fornalha, durante o processo de combustão é gerado muito mais NOx, que é o NOx térmico, que é o oriundo do nitrogênio do ar. Por quê? Porque 79% do ar atmosférico é nitrogênio. Então, até uma certa temperatura, a produção de NOx não é tão grande, mas a partir de 400 graus ele dá um pulo. E até por isso que, por exemplo, motores a diesel produzem muito mais NOx do que o motor ciclo Otto, que queima gasolina, etanol. Por quê? Porque as temperaturas em motor ciclo diesel são maiores. E numa caldeira dessa, então, uma produção, né, de NOx bem maior. E as usinas a carvão, elas produzem mais NOx ainda, tanto que elas precisam de soluções, tecnologias
para converter o NOx em N2, tá? Que é algo que geralmente não tem nas usinas que queimam bagaço de cana, porque não precisam. Que é uma solução similar à que tem nos veículos a caminhões mais modernos, que é o SCR, que é o redutor catalítico seletivo, onde você coloca uma solução de água e ureia, que nos caminhões, né, eles usam o tal do Arla 32. Agente redutor líquido automotivo com 32, no mínimo 32% de ureia em água, tá? Por quê? Porque caminhão produz bastante NOx. Ah, mas uma usina que queima bagaço também produz? Sim, mas em geral não precisa de uma tecnologia dessa aí, a não ser que, por algum motivo, o poder público exija. Aí vai ter que instalar uma planta equivalente a um SCR, né? Em usinas a carvão, tem umas tecnologias que em vez de utilizar uma solução de água e ureia, usa amônia, tá? Mas o objetivo é o mesmo, converter o NOx em N2, que é o gás que tem na atmosfera, tá bom? Aí, esse diagrama aqui que eu coloquei, esse gráfico, é um gráfico até antigo, por quê? Porque tinha uma época, né, que havia muitas pesquisas, acho que continua, não tenho mais acompanhado, pesquisas com gasificação do bagaço de cana. Por quê? Porque há uma perspectiva, né, de você conseguir produzir muito mais energia elétrica, gasificando a cana ao invés de queimar. É mais um processo que está lá naquele diagrama lá dos processos de conversão de biomassa, e a gasificação é um processo térmico, né, em que a biomassa ela é submetida, né, a um processo com injeção de gases, pode ser vapor de água, a temperaturas altíssimas, onde quase todo sólido é convertido em gases, condensáveis ou não, e também gases combustíveis ou não. Tá? Gasificação é o processo cujas temperaturas são as mais altas do que carbonização, né, o carvojamento, né, para a produção de carvão vegetal, muito mais altas do que torrefação dessas de café. Né? Café em torno de 200 e poucos graus, entre 200 e 300 graus. Produção de carvão vegetal 400, 500 graus mais ou menos, né? Aí a pirólise, a diferença é que, na verdade, né, pirólise é muito semelhante ao carvejamento, né? Só que pirólise é um ambiente mais controlado, um processo bem mais restrito, né? Uma capacidade bem mais baixa. Mas tanto carvejamento quanto pirólise são em ambientes ausentes de oxigênio, e a gasificação pode até ter injeção de oxigênio, mas ele força, né, o gás muito quente, alta pressão, força a desintegração dos componentes da biomassa sólida, podendo gasificar combustíveis líquidos também, né, biomassas líquidas, como óleos, mas no final das contas, no mínimo 80% em massa da biomassa vira gases, e o resto sólidos e líquidos, sendo que esses sólidos geralmente são as cinzas, né, que são os inorgânicos. Então, eu coloquei esse diagrama só para mostrar que há uma possibilidade, mesmo que teórica, de gasificar a biomassa e aumentar ainda mais o seu potencial. Aqui, ó, 250 a 350 kWh por tonelada de cana, não confundir com tonelada de bagaço. Ao passo que, se usar um ciclo de contrapressão, que é a situação atual, 5 a 20 kWh por tonelada de cana. Tá? A maioria das usinas usa turbinas de contrapressão. E algumas, né, ciclo de condensação, que consegue gerar mais energia, porém são turbinas mais caras. Condensação são mais caras que contrapressão. Até mesmo entre as plantas de cana mais modernas, usam mais contrapressão, só que está na categoria contrapressão eficiente, que são aquelas usinas que possuem caldeiras mais potentes, com temperaturas e pressões de vapor mais altas, onde pelo menos 80% da energia elétrica é vendida para a rede, para o Sistema Interligado Nacional. Aí entra na categoria aqui, ó, 50, 80 kWh por tonelada de cana, multiplicando por 4 é o equivalente a 200 a 320 kWh por tonelada de bagaço. Tá? Agora, aqui, ciclo de contrapressão, situação atual, na verdade, a situação de sistemas mais antigos, é aquela situação em que você gera energia apenas para a própria usina. Tá? Que são usinas mais antigas ou aquelas usinas que estão
afastadas de linhões, né, onde torna-se inviável a construção de um ramo, né, de um tramo para conectar, né? E aqui a linha preta é com possibilidade de aproveitamento de palha e sem aproveitamento de palha. Aí cai naquela questão, quanto de palha vai para a usina? Aí é uma conversa entre o setor agrícola e o setor industrial, tá? BIGGT é Biomass Integrated Gasification, gasificação integrada de biomassa, GT turbina gás. Aí é aquela mesma história aqui, né? O processo mais eficiente do ponto de vista energético, inclusive com o consumo de vapor menor do que as usinas convencionais mais modernas, né? Que as usinas convencionais mais modernas. Elas utilizam, né? Falei 2 por 1, né? Em torno de 500 kg de vapor por 1.000 kg de cana, né? Proporção 2 para 1. Aí vocês estão vendo aqui as diferenças, ó. Turbina de contrapressão, né? E 22 bar 300 graus Celsius, né? Temperatura bem baixa, tal, das caldeiras mais antigas, e as mais modernas, 80 bar 480 graus Celsius. Da São Fernando era 100 bar 540 graus Celsius, mais eficientes ainda. E aqui embaixo, com turbina de condensação, aí vai utilizar menos vapor, vai ter mais energia excedente com potencial maior. No final das contas, né, se todas as usinas do Brasil tivessem gasificação integrada, ao invés de usar turbina a vapor, usar turbina a gás, porque gasificação gera o gás de síntese, que é uma mistura de metano com hidrogênios, monóxido de carbono, como gases não condensáveis e inflamáveis. Não condensáveis e inflamáveis. Aí tem lá os não condensáveis e não inflamáveis, né, que é dióxido de carbono, né, podendo gerar também bastante material particulado, umidade, etc., né? Talvez alguns alcanos, alguns poucos hidrocarbonetos. Então, olha só que curioso, imagina gasificar o bagaço de cana e a palha gera gás de síntese para queimar numa turbina a gás, é um negócio mais tecnológico, né? Mas, por enquanto, nenhuma usina está fazendo isso, né? Visto aí a enorme dificuldade na operacionalização da gasificação, tá? Muita despesa, custo de instalação CAPEX alto, OPEX alto, né? Que é manutenção, OPEX, que é cuja operação alto, manutenção alta, baixa confiabilidade, né? Paradas não programadas, defeitos dos mais diversos, entupimento de... Porque todo o processo aí, por exemplo, de conversão por gasificação, pirólise e tal, e até mesmo carvejamento, gera alcatrão, que é um subproduto oriundo da condensação de algumas frações, tá? Dos gases, né? Gerados nesses processos termoquímicos. E aí, o alcatrão é o quê? Tem aquele cheiro de cigarro, né? Uma pasta. A temperatura ambiente ele pode solidificar na estrutura, né, do gasificador. Sempre depois do gasificador tem um condensador, enfim. Quer dizer, nem sempre, né? Muitas vezes tem. Então, ela pode entupir as tubulações, até mesmo acelerar a corrosão, etc., né? Dá aquele cheiro de cigarro que, para mim, é detestável. Mas, em compensação, potencial, 105 terawatt-hora. O consumo no Brasil é em torno de 600 terawatt-hora. Então, um potencial considerável, né, em comparação ao consumo do Brasil. Então, tem o potencial de fornecer aí, pelo menos, mínimo 15, talvez 20% de toda a energia elétrica necessária para o Brasil. Tá? Só que tem uma coisa aqui, né? Como é uma tabela bem antiga, aqui, ó, consumo do Brasil, 1/3. Na verdade, já é mais, né? Porque isso que numa época que o consumo do Brasil era bem menos do que hoje. Tá? Essa tabela deve ter uns 15 anos, mais ou menos, né? Mas só que o mais importante é o potencial das tecnologias, né? De novo, vocês estão vendo aqui, né, que a gasificação é mais potente, mais eficiente, só que nenhuma usina trabalha com ele. A gasificação no mundo só tem, por exemplo, algumas usinas que queimam carvão mineral, tá? Visando máxima eficiência, só que o custo de investimento é bastante alto. Mas, no caso, gasificação em carvão já é algo mais dominado, mais desenvolvido, né? Agora, voltando, né, às tecnologias já existentes. Exemplos, né, de caldeiras, tá?
podendo chegar, né, até uma caldeira de 120 bar, 540 graus Celsius, e certamente, né, potência maior. Vocês estão vendo aqui, né, que à medida que aumenta a temperatura de vapor e pressão, né, tende a aumentar o potencial de geração da caldeira. Claro que depende da vazão do bagaço, né? Só que essa tabela, por que foi colocada? Para ver a possibilidade de fazer um retrofit. O que é isso? Substituição de uma cadeira mais antiga por uma caldeira mais nova, mais moderna, e fazendo aí o balanço econômico, tá? Para ter uma ideia aí do retorno do investimento. Então, aqui o investimento numa caldeira mais moderna é 48 milhões de reais. É uma tabela não tão nova, né? Mas só para ter uma noção aí de preços, né? Tubo gerador, gerador está no plural aqui, 16 milhões de reais. E é isso, né? Um investimento total de 63 milhões de reais. E supondo que tem um rendimento adicional, né, da venda adicional de energia elétrica de, sei lá, 10 milhões por ano, então o retorno do investimento veio entre 6 e 7 anos. Tá bom? É só exemplo aí da possibilidade de retrofit, né, de modernização do parque elétrico já existente em muitas usinas, principalmente as mais antigas. E aí sugestões aí, né, de vídeo, né, de caldeira aquatubular, como ela funciona, né, uma animação. E até coloquei um dado aqui, né, um link do acesso a um PDF que mostra aí a norma regulamentadora número 12 que trabalha, que dispõe em cima de operação e manutenção de caldeiras e vasos de pressão. Vaso de pressão é toda uma instalação fechada, né, que pode ser uma pressão maior ou menor que a pressão atmosférica. Por exemplo, panela de pressão doméstica, né, é um vaso de pressão, né? Panela de pressão, né? Um compressor de ar de borracharia, enfim. Então, aqui fala sobre os cuidados, né, da gestão delas, né, para prevenir, para evitar acidentes. Tem mais ou menos 45, quase 50 normas regulamentadoras. Uma das mais famosas é a NR10, que remete aí a instalações elétricas. Se não me engano, a 14 é fornos, aí tem uma para grandes alturas, outro para indústria de couro, indústria de alimentos, acho, né? E assim por diante. Fotos, né, da instalação de uma caldeira, decididas por um ex-aluno meu. Tá? Estou vendo aí os tubos verticais, né? Então instala os compartimentos internos para depois fazer aí a estrutura externa. Aí a instalação de uma caldeira. Coisa mais linda, né? Também. Tá? De uma usina sucroenergética. Na verdade, só que eu tô achando que não é nem... assim, construção de uma caldeira, ok. Uma impressão que dá que é de uma usina já existente, porque aqui, se não me engano, é vinhaça. Tá, está em operação, formando aqui a pluma, né, de fumaça, né? Esse aí já não é de usina sucroenergética, mas é só para mostrar, né, como é que ela é uma caldeira aquatubular por dentro, né? Aqui vocês estão vendo tubulão embaixo, tubulão em cima, né? Embaixo onde passa água, em cima o vapor, e os tubos sempre na vertical, tá bom? Uma caldeira projetada e instalada pela Caldema, que é uma empresa lá de Sertãozinho, voltado principalmente à queima de biomassa, como, por exemplo, biomassa sucroenergética. E aqui, do lado, provavelmente aqui é produção de açúcar. Tá? Outro exemplo, né? Aqui as esteiras transportando, né, o bagaço até os pontos mais altos, enfim, né? Aqui a chaminé, aqui provavelmente são ciclones, né? Como falei, né, que os gases residuais fazem um zigue-zague, né? Olha o tamanho do prédio, coisa mais linda. E aí, eventualmente, né? Principalmente quem é do Mato Grosso do Sul sabe muito bem, do Paraná também, né? Que eventualmente, né, as caldeiras são utilizadas também para queima de drogas. Por isso que eu fiz questão de colocar essa foto aí, Polícia Federal. Então, tem caldeiras aí, podem ser caldeira de bagaço de cana também, né? Outras caldeiras, inclusive flamotubulares, bem menores, né? Para queimar droga, tá bom? E essa aí é uma estrutura de uma turbina a vapor, como ela é por fora. Então, ela é desmontada, né? Tem a parte de cima, a parte de baixo, né? E no meio ele fica o rotor, tá? É mais ou menos esse tamanho aí, comprimento aí de médio de 5, 6 metros de comprimento, para 3, 4 metros de altura. E geralmente é envolvido aí com
lã de rocha, tá? Para ter uma mínima perda de calor, mas mesmo assim, experiência própria. O ambiente é quente pra caramba, né? Porque a caldeira, ela fica num prédio fechado. Para quem não sabe, eis uma turbina a vapor. Aqui vocês estão vendo aí os rotores, são fileiras de vários rotores, né? Várias fileiras de rotores. E certamente a pressão, o vapor, ele entra aqui do lado esquerdo, né? Onde as pás são maiores, né? Onde o diâmetro é maior, e o vapor vai passando por aqui, diminuindo a sua pressão, tá? Ou não, estou falando besteira, desculpa, ao contrário. Desculpa, gente, ao contrário, tem que entrar no de menor diâmetro para sair do de maior, né? Porque ocorre uma expansão. Desculpa, eu falei besteira. Então entra aí num diâmetro menor e sai no diâmetro maior, né? Porque à medida que perde a pressão, ocorre a expansão, tá? E no meio do caminho, né, pode ter algumas extrações, né, de vapor a pressões intermediárias para alimentar processos diversos dentro da indústria. Já falei isso várias vezes. É um equipamento que deve ter uma altíssima confiabilidade, né, não pode parar do nada, visto que tem contratos, né, muitas usinas têm contratos junto aos concessionários de energia que devem fornecer uma energia elétrica de qualidade e a um período de tempo pré-estabelecido. Aqui, por exemplo, das turbinas a vapor, tá? Na verdade, né, não é turbina a vapor exatamente, é turbina a vapor aqui nessa carcaça branca, ao passo que nessa carcaça azul é o gerador, né? Então, o conjunto turbo-gerador. Muitas vezes operado os dois ao mesmo tempo, ou opera um, opera outro. Muitas vezes são de mesma potência. E esse aqui é o exemplo, né, com a introdução de uma câmara anecoica. Por quê? O turbina a vapor é uma máquina térmica, como muitas máquinas rotativas são barulhentas, tá? E aqui o gerador, essa carcaça azul, né? Aí tem ponte rolante, né, em caso de manutenções se necessário, né? Enfim, esse aqui, por exemplo, a impressão que dá que é um prédio elevado. Então a ponte rolante leve é conduzida até o poço aqui, né? Tem um pátio, né? Depois é conduzido para fora, né? A gente tem uma porta grande, enfim, tá? Aí, de novo, né, levando em consideração a possibilidade de efetuar retrofits, né? E aí se faz o retrofit, no final das contas pode ter uma receita adicional, nesse caso aqui, de quase 6 milhões de reais. Essa tabela aí sim é uma tabela atualizada, né? Só que dados, olha só que absurdo. Megawatt barra hora, não existe essa barra, porque a potência não divide com o tempo, tá? Que mais? Bom, não sei, né? Eu estou acostumado a usar aqui a tonelada, né? Usar T minúsculo, mas enfim. Então, aqui, por exemplo, que vocês estão vendo, né? Considerando aí a manutenção, né, da moagem, né? Continuando 3 milhões de toneladas de cana por ano, mesma carga horária, mesma quantidade de vapor consumido, mesma quantidade de bagaço, podendo aí produzir mais energia, olha só, aumentar aí, né, de 20,29 para 56,09, isto é, 5,8 megawatt-hora a mais, graças ao retrofit. O que seria esse retrofit? Melhoramento, substituição de peças desgastadas, gastas, consumidas pelo tempo, né, por componentes mais novos, materiais, etc. Fazer uma recuperação, tá? Da mesma infraestrutura, embora possa fazer aí uma substituição mais profunda de uma turbina velha para uma turbina totalmente nova, tá bom? Aí seria o retrofit do sistema energético inteiro, não o retrofit apenas de uma parte de uma caldeira ou de uma turbina a vapor. Por isso a importância do retrofit, porque em vez de você investir numa planta totalmente nova, você investe apenas em algumas peças, né, mais simples ou algo mais complexo, né, mas sem gastos adicionais com construção civil, por exemplo. Igual numa hidrelétrica, em vez de construir uma usina hidrelétrica própria, você pode retrofitar os geradores e turbinas, por exemplo. Aqui um exemplo de um supervisório, tal, de uma turbina, com dados dos mais diversos, né, temperatura de vapor, pressão, nível, vazão de água, enfim, aí a água entrando aqui na caldeira, né? Aqui desenho bem quase igual, né? Que vocês viram aí nos diagramas anteriores. Outro supervisório, mais detalhado,
inclusive com a presença aqui, ó, de lavador de gases, tá? Aí já o scrubber, né? Blá, 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 papá, papá, isso aí. O desenho aqui da caldeira, aqui, né? E assim vai. Aqui os ventiladores, tal. Ventilador aí para o auxiliar aí no transporte dos gases de exaustão e também do ar para aquecimento. E nos supervisórios, né, tem uma opção aqui, ó, emergência acionada, até parece aqui, emergência acionada ou desativada, né, enfim. Fala emergência, né, que tem que parar todo o processo. Bom, vamos lá, o que mais? Torre de arrefecimento, tá? Por exemplo, sai o vapor a baixa pressão da turbina, depois passa para uma torre dessa aí para condensar e aí a água da caldeira retorna ao processo. E aí a saída das cinzas, tá? Na verdade, né, uma mistura de cinzas com fuligem, por isso que está tão escuro assim. Vou falar bem rápido, né, dando exemplo a cogeração da usina São Fernando, já até mostrei uma tabela que mostra lá que lá são duas caldeiras gêmeas, né, que operam sem bar, de pressão, 540 graus Celsius, com vazão de 250 toneladas de bagaço por hectare. Com uma potência nominal de 52,3 megawatts, é uma rotação da turbina a vapor de 5.440 RPM. Bastante, né? O eixo da saída da turbina é acoplado ao eixo do gerador, através de um redutor que reduz a rotação de 5.440 para 1.800 RPM. Normal, né? Normal para um gerador, motores em geral, né? Que tem uma capacidade nominal de 60 MVA, né, megavolt ampere, que é a medida típica, né, de transmissão de energia. Também tem transformadores, né, com fator de potência igual a 0,8, que resulta numa potência ativa de 48 megawatts a 60 Hz e 13,8 kV, que é uma tensão típica, né, de linha de alta tensão. Para exportar a energia, a usina termoelétrica, UTE, é conectada à concessionária, sistema de distribuição, Dourado Santa Cruz, tal, através de uma linha de transmissão de 138 kV, com 8 km de comprimento, para levar energia de 13,8, né, que sai da casa de máquinas, que sai lá do gerador, né, sai 3,8, passa lá para uma instalação, né, para aumentar, né, multiplicar por 10 a tensão, né? Aí essa instalação é uma subestação, né? Deu um branco, confesso que deu um branco em certos, nesse nome aí, né? Ainda mais um nome que eu não estou acostumado, né? Não sou engenheiro eletricista. Mas nessa subestação aumenta de 3,8 para 138 kV, né? Aí entra no sistema interligado nacional, né? Bom, aí tem vídeo da usina, né? Um vídeo antigo, né? Que mostra todo o processo, desde a parte agrícola até a parte industrial. Um vídeo, acho que de 8 minutos, se não me engano. E uma sugestão de artigo sobre caldeiras e turbinas a vapor, que mostra as caldeiras com mais detalhes, tá? Alguns alunos aí de alguns cursos, eles veem turbinas a vapor e matérias específicas, né? Não vou tratar sobre elas aqui. Mas o básico de turbinas a vapor para esse tipo de indústria, o que eu comentei é o suficiente. De novo, né, possibilidade de retrofits, então há um potencial, como é que se fala, deprimido ainda, né? Aqui são dados de 2010, mas infelizmente não teve tantos retrofits devido à crise financeira de muitos grupos empresariais, né? Mas vocês estão vendo aí que neste gráfico de pizza, né? A maior parte das caldeiras tem 30, 40 anos. Então dá para fazer bastante coisa aí, né? Em vez de ficar até apenas aquela manutenção rotineira, né? O setor consome 500 quilos de vapor para cada tonelada de cana, proporção de UPA 2, mas poderia usar apenas 340, que é uma proporção de UPA 3, usando turbinas de condensação e também caldeiras com maior pressão, maior temperatura, né? E aí algumas informações interessantes, né? Eu até poderia citar aqui, mas o tempo tá ficando muito longo desses vídeos, né? Mas numa próxima oportunidade eu posso explorar mais aí nesses 3 links aqui, e até fala que aspecto de segurança, centrais sucroenergéticas, uma matéria bem interessante de uma famosa companhia de seguros, né? E produtos e serviços da indústria sucroenergética, mas é para quem é principalmente engenheiro de produção, eventualmente engenheiro mecânico,
que mostra aí sobre as peças comumente utilizadas, né, que passam por manutenção numa usina. E exemplo aí, né, de um projeto de P&D e biodigestão da vinhaça, tá? Porque para ter as soluções que tem hoje, e apenas algumas usinas, é porque teve muita pesquisa, isso desde a década de 70. Tá? E aqui o exemplo, tá? Eu não vou ler, mas aqui o exemplo de uma pesquisa em que conseguiram, né, produzir óleo da vinhaça. Por quê? Porque a vinhaça tem um pouco de ácidos graxos. Cada 1.000 litros de vinhaça utilizado resulta na produção de quase 3 litros de óleo pronto para ser transformado em biodiesel. É um potencial a mais aí, tá? Produção de óleo, né? Para produção de biodiesel usando a vinhaça. Tá? Mesmo que seja uma proporção baixa, né? Visto que mais de 90% da vinhaça é água, né? E o restante são outros elementos e frações de ácidos graxos, entre outras substâncias, né, triglicerídeos, monodiglicerídeos, que formam os óleos. Bom? Os principais itens abordados na indústria sucroenergética visando aumento de produtividade e ou diminuição de custos e ou aumento do faturamento. Então, visa aumentar a eficiência de todos os pontos, né? Tratamento do caldo, extração do caldo, fermentação, destilação, retificação, etc., né? Então, aumento das eficiências. Atenção à introdução da moeda do difusor, porque tem algumas pessoas que são a favor da difusão, né? Sempre bate o martelo, sempre insistem que a difusão, a eficiência é mais alta. Aumento da eficiência da fermentação com o processo mais complexo, de menor eficiência, por se tratar de um processo biológico, tá? O bioquímico, né? Acho que é melhor dizer bioquímico. Com melhoramento dos processos, introdução de leveduras selecionadas ao invés de usar leveduras selvagens. Aumento da eficiência do processo de destilação e retificação. Quando eu falo levedura selvagem, aqui não teve processo genético, alterações genéticas, tá? Voltando, aumento da eficiência dos processos de destilação e retificação, já falei, avanço do ciclo térmico e novas caldeiras e turbinas, já falei, né? Geração e comercialização de energia elétrica, há uma demanda reprimida, poderia vender 6 vezes mais de energia elétrica, queimando apenas bagaço, fora o uso do biogás oriundo da biodigestão da vinhaça. Uso de subprodutos e novos usos do açúcar e do etanol, por exemplo, produção de etanol, o etanol para produzir o nome daquele plástico, polietileno, que é o mais comum, mais utilizado no mundo, né? Otimização da água na indústria, né? Podendo tornar credor de água e gestão dos processos de manutenção. Porque, felizmente, muitas indústrias fecham as portas por causa de falhas de manutenção, por causa de gastos imprevistos, né? A ponto das despesas serem maiores do que o faturamento. É absurdo, mas isso acontece. Eu estou falando assim, empresas, não usina de açúcar e etanol. Pode ser também, mas muitas indústrias que mexem com biomassa em geral, visto que a manutenção é alta, é inevitável, porque nós estamos falando em esmagamento, trituração, compressão, às vezes, e que os desgastes são grandes, né? Abrasão, corrosão, etc. A curto e médio prazo, atual, na verdade, né? Já está aumentando a instalação de usinas híbridas ou dedicadas apenas ao milho. A um prazo mais longo, etanol 2G, que já falei para vocês, já passou do estágio de protótipo e planta piloto. Agora falta o domínio tecnológico em grande escala na indústria. Atenção ao mercado de trabalho, novos perfis e cursos vigentes, né? Principalmente devido aí à colheita mecanizada, uso de drones, né? Satélites, tecnologia da informação, né? No setor. Daqui para frente vai ter algumas inaugurações de grandes usinas, né? Eu falei, os greenfields, né? Quando é indústria conjugado a novas indústrias conjugado a novos canaviais, visando geração de mais empregos. Introdução das torres de destilador a vácuo é mais a longo prazo, né? Concentração de vinhaça, produção de biogás a vinhaça, aí sim, prazo mais curto, só conversão biometano, né? Conexão em gasodutos, uso em caminhões ou queima, gerando para fins próprios, né?
produção de etanol usando melaço residual das indústrias de proteína de soja. Engraçado, soja tem açúcar, e esse açúcar é residual, tá? Briquetes e pellets bagaços de cana, um tempo atrás, 5, 6 anos, parece que a raiz acho que de Jaú, não sei, pretendia, né, produzir pellets, não sei se vingou, e o uso do CO2 em sistemas de refrigeração, combate a incêndios, algumas indústrias químicas, especialmente alimentos e bebidas. A longo prazo, exceção da cadeia do biodiesel e do etanol, mais para frente explico melhor. Gasificação no bagaço da palha é algo muito, muito para o futuro, e olhe lá, sei lá. Instalação de uma indústria sucroquímica que converte os açúcares em produtos químicos de maior valor agregado e etanol em produtos de maior valor agregado, como conversão do etanol em monoetileno glicol, polietileno, enfim, né? Produção do diesel verde, alternativo substituto diesel mineral, butanol, substituto alternativo à gasolina, dimetil éter, mesmo objetivo do butanol, e até mesmo produção de hidrogênio, que às vezes fala aí até mesmo em carro movido a hidrogênio, célula de combustível. Para quem não sabe o que é célula de combustível, vocês procuram aí o que é isso, né? Não vou explicar aqui. Tem disciplina específica que eu falo, mas não é o caso aqui. Senão fica o vídeo muito longo, tá? E tô no finalzinho, tá? Esse material antigo, 2010 e tal, e aí tem umas sugestões aí visando aumento da produtividade nos canaviais e na indústria. Uso de cana transgênica, avanço na agronomia, né? Isso já tem, né? Mas, infelizmente, nos últimos 8 anos, não tem a indústria, né? O setor agrícola e industrial não tem passado por grandes avanços, devido aí ao endividamento, autoendividamento das usinas, tá? E será que eu continuo? Vou falar rápido. Não, vou parar por aqui. Aí mais para frente eu vou falar mais sobre a importância do etanol, da cadeia superenergética na economia, na sociedade. Eu vou falar bem rapidamente sobre o proálcool, tá? E só para terminar mesmo, né? Aqui é algo que eu já tinha comentado antes, né? As eficiências. Por exemplo, eficiência da extração do caldo, 96%, visando aumentar para 98%. Perdas do tratamento do caldo, parece que aqui está umas perdas altas, com certeza são mais baixas que essa. Rendimento da fermentação, alvo, 92%. Perdas da destilação, vinhoto e vinhaça está 20%, mas com certeza é bem menos. Tá? Tenho falado valores bem mais baixos. Bom, esse gráfico dispensa comentários, né? Certamente, o setor de biomassa e biocombustíveis gera muito mais emprego do que os combustíveis não renováveis. E até gera mais empregos do que geração hidrelétrica e geração eólica. E aí, exemplo aí, né, uma época, né, entre 2005 e 2011, que teve várias contratações, né, de energia oriunda da biomassa, especialmente bagagem de cana. Mas, infelizmente, observamos que teve os anos aí que a contratação de energia por meio de leilões, A-3, A-4, A-5, nesse menos o 3, por exemplo, é 3 anos, 4 anos, 5 anos, a partir da assinatura do contrato. Mas, infelizmente, quer dizer, infelizmente, não sei dizer se infelizmente, mas mais para frente, a geração eólica tornou-se mais... apresentou custos mais baixos, né, do que a geração de energia da biomassa, e também até mesmo a geração fotovoltaica apresentou custos mais baixos que a geração usando bagaço de cana. Se é bom ou ruim, sei lá, né? Geração de empregos que eu já tinha comentado. Vou ter que parar, senão o vídeo vai ficar longo demais, tá? Então, no próximo vídeo, vou começar por aqui, falando da evolução do setor agrícola e industrial a partir do programa Proálcool. Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. É isso, tá? Falta pouco para terminar a parte do setor sucroenergético, tá? Talvez o próximo vídeo seja o último. Então, um grande abraço, até daqui a pouco.